A Dama do Pé de Cabra, de Alexandre Herculano. Trova primeira capítulo I. Vós os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser. Pois eu sei cá inventar coisas destas. Se a conto, é porque ali num livro muito velho. E o autor do livro velho leu-a algures ou ouviu-a contar, que é o mesmo, há algum jogral em seus cantares. É uma tradição veneranda, e quem descrê das tradições lá irá para onde o pague. Juro-vos que, se me negais esta certíssima história, sois 10 vezes mais descredos do que S. Tomé. Antes de ser grande santo. E não sei se eu estarei de ânimo de perdoar-vos como Cristo lhe perdoou. Silêncio profundíssimo, porque vou principiar. Trova primeira capítulo 2. Diogo Lopes era um infatigável monteiro, neves da serra no inverno, sóis dos estevais no verão. Noites e madrugadas, disso se ria ele. Pela manhã cedo de um dia sereno, estava Diogo em sua armada, em monte selvoso e agreste. Esperando um porco montês, que, batido pelos caçadores, devia dar naquela assomada. Eis se não. Quando começa a ouvir cantar ao longe, era um lindo, lindo cantar. Levantou os olhos para uma penha que lhe ficava fronteira, sobre ela estava assentada uma formosa dama, era a dama quem cantava. O porco fica desta vez livre e quite, porque Diogo Lopes não corre, voa para o penhasco. Quem sois vós, senhora tão gentil, quem sois, que logo me cativastes? Sou de tão alta linhagem como tu, porque venho do semel de res, como tu senhor de Biscaia. Se já sabeis quem eu seja, ofereço-vos a minha mão, e com ela as minhas terras e vassalos. Guarda as tuas terras, Diogo Lopes, que poucas são para seguires tuas montarias, para o desporto. E folgança de bom cavaleiro que és. Guarda os teus vassalos, senhor de Biscaia, que poucos são eles. Para te baterem a caça. Que dote, pois, gentil dama, vos posso eu oferecer digno de vós e de mim, que se a vossa beleza é divina, eu sou em toda a Espanha o rico homem mais abastado. Rico homem, o que eu te aceitaria em arras coisa é de pouca valia, mas, apesar disso, não creio que mo concedas, porque é um legado de tua mãe, a rica dona de Biscaia. E se eu te amasse mais que a minha mãe, por que não te cederia qualquer dos seus muitos legados? Então, se queres ver-me sempre ao pé de ti, não jures que farás o que dás, mas dá-me disso a tua palavra. À la fé de cavaleiro, não darei uma, darei 1.000 palavras. Pois sabe que para eu ser tua é preciso esquecer-te de uma coisa que a boa rica dona te ensinava em pequenino e que, estando para morrer, ainda te recordava. De que, donzela? Acudiu o cavaleiro com os olhos chamejantes. De nunca dar tréguas à mourisca, nem perdoar aos cães de Mafamede. Sou bom cristão. Guai de ti e de mim, se és dessa raça. Danada! Não é isso, Dom Cavaleiro, interrompeu a donzela a rir. O de que eu quero que te esqueças é o sinal da cruz, o que eu quero que me prometas é que nunca mais has de persignar-te. Isso agora é outra coisa, respondeu Diogo, que nos folgares e devassidões perderá o caminho do céu.
E pôs-se um pouco a cismar. Cismando, dizia consigo. De que servem benzeduras? Matarei mais 200 mouros e darei uma herdade a Santiago. Ela por ela. Um presente ao apóstolo e 200 cabeças de cães de Mafamed valem bem um grosso pecado. Erguendo os olhos para a dama, que sorria com ternura, exclamou: seja assim, está dito. Vá. Com 600 diabos. Levando a bela dama nos braços, cavalgou na mula em que viera montado. Só quando, à noite, no seu castelo, pôde considerar miudamente as formas nuas da eiruça dama, notou que tinha os pés forcados como os de cabra. Trova 1 capítulo 3. Dirá agora alguém. Era, por certo, o demônio que entrou em casa de Diogo Lopes. O que lá não iria? Pois sabei que não ia nada. Por anos, a dama e o cavaleiro viveram em boa paz e união. 2 argumentos vivos havia disso, Inigo. Guerra e Dona Sol, enlevo ambos de seu pai. Um dia de tarde, Diogo voltou de montear, trazia um javali grande, muito grande. A mesa estava posta. Mandou conduzi-lo ao aposento onde comia, para se regalar de ver a excelente preia que havia preado. Seu filho assentou-se ao pé dele, ao pé da mãe Dona Sol, e começaram alegremente seu jantar. Boa montaria, Diogo dizia sua mulher. Foi uma boa e limpa caçada. Pelas tripas de Judas. Respondeu o barão. Que há bem 5 anos não colho urso ou porco montês. Que este valha. Depois, enchendo de vinho o seu pichel de prata muito rico e lavrado, virou-o de golpe à saúde de todos. Os ricos homens fragueiros e monteadores. E a comer e a beber durou até a noite o jantar. Trova 1 capítulo 4. Ora deveis de saber que o senhor de Biscaia tinha um alão a quem muito queria, raivoso no travar das feras, manso com seu dono e, até, com os servos de casa. A nobre mulher de Diogo tinha uma podenga preta como azeviche, esperta e ligeira que mais não havia dizer, e dela não menos prezada. O alão estava gravemente assentado no chão defronte de Diogo Lopes, com as largas orelhas pendentes e os olhos semicerrados, como quem dormitava. A podenga negra, essa corria pelo aposento viva e inquieta, pulando como um diabrete, o pelo liso e macio reluzia-lhe com um reflexo avermelhado. O barão, depois da saúde urbi e orbi feita aos manutiros, esgotava um querie comprido de saúdes particulares, e a cada nome uma taça. Estava como cumpria a um rico homem ilustre, que nada mais tinha que fazer neste mundo, senão dormir, beber, comer e caçar. E o alão cabeceava, como um abade velho em seu couro, e a podenga saltava. O senhor de Biscaia pegou então de um pedaço de osso com sua carne e medula e, atirando-o ao alão, gritou-lhe: Silvano, toma lá tu, que és fragueiro, leve o diabo à podenga, que não sabe senão correr e retouçar. O canzarrão abriu os olhos, rosnou, pôs a pata sobre o osso e, abrindo a boca, mostrou os dentes anavalhados. Era como um rir deslavado. Mas logo soltou um uivo e caiu, perneando meio morto. A podenga, de um pulo, lhe saltara a garganta, e o alão agonizava. Pelas barbas de Defran, meu bisavô! Exclamou Diogo, pondo-se em pé,
trêmulo de cólera e de vinho. A perra maldita matou-me o melhor alão da matilha, mas juro que hei de escorchá-la. Virando com o pé o cão moribundo, mirava as largas feridas do nobre animal, que expirava. Ala fé que nunca tal vi. Virgem bendita! Aqui anda coisa de Beelzebu. E dizendo e fazendo. Benzia-se e persignava-se. Oi! Gritou sua mulher, como se a houveram queimado. O barão olhou para ela, viu-a com os olhos brilhantes, as faces negras, a boca torcida e os cabelos eriçados. E ia se alevantando ao ar, com a pobre de sol sobraçada debaixo do braço esquerdo, o direito estendia-o por cima da mesa para seu filho, de Inigo de Biscaia. E aquele braço crescia, alongando-se para o mesquinho, que, de medo, não ousava bulir nem falar. E a mão da dama era preta e luzídia, como o pelo da podenga, e as unhas tinham-se-lhe estendido bem meio palmo e recurvado em garas. Jesus, santo nome de Deus! Bradou de Diogo, a quem o terror dissipará as fumaças do vinho. Travando de seu filho com a esquerda fez no ar com a direita, uma e outra vez, o sinal da cruz. E sua mulher deu um grande gemido e largou o braço de Inigo Guerra, que já tinha seguro, e, continuando a subir ao alto, saiu por uma grande fresta, levando a filhinha que muito chorava. Desde esse dia não houve saber mais nem da mãe nem da filha. A podenga negra, essa sumiu-se por tal arte, que ninguém no castelo lhe tornou a pôr a vista em cima. De Diogo Lopes viveu muito tempo triste e aborrido, porque já não se atrevia a montear. Lembrou-se, porém, um dia de espairecer sua tristura, e, em vez de ir à caça dos cerdos, ursos e zebras, sair à caça de mouros. Mandou, pois, a levantar o pendão, desenferrujar e polir a caldeira, e provar seus arneses. Entregou-a Inigo Guerra, que já era mancebo e cavaleiro, o governo de seus castelos, e partiu com lustrosa mesnada de homens de armas para a hoste del rei Ramiro, que ia enfossado contra a mourisma de Espanha. Por muito tempo não houve dele, em Biscaia, nem vas nem mensageiros. Trova 2º capítulo. E era um dia ao anoitecer, de Inigo estava à mesa, mas não podia cear, que grandes desmaios lhe vinham ao coração. Um pajem muito mimoso e privado, que, em pé diante dele esperava seu mandar. Disse então para de Inigo: Senhor, por que não comes? Que hei de eu comer, Brearte, se meu senhor de Diogo está cativo de mouros, segundo rezam as cartas que ora dele são vindas. Mas seu resgate não é a vossa mofina, 10.000 peões e 1.000 cavaleiros tendes na mesnada de Biscaia. Vamos correr terras de mouros, serão os cativos resgate de vosso pai. O perro del rei de Leão fez sua paz com os cães de Toledo e são eles que têm priado meu pai. Os cundes e potestades do rei Tredo e Vil não deixariam passar a boa hoste de Biscaia. Quereis vós, Senhor, um conselho, e não vos custará nem mealha. Dais lá, Brearte. Porque não haides à serra procurar vossa mãe. Segundo ouço contar aos velhos, ela é grande fada. Que dais-as tu, Brearte? Sabes quem é minha mãe e que casta é de fada. Grandes histórias tenho ouvido do que se passou certa noite neste castelo, eres vós pequenino, e eu ainda não era nada. Os porquês destas histórias,
isso Deus é que o sabe. Pois dir-te-ei eu agora. Chega-te para cá, Brearte. O pajem olhou de roda de si, quase sem o querer, e chegou-se para seu amo, era a obediência e, ainda mais, certo arrepio de medo que o faziam chegar. Vês tu, Brearte, aquela fresta entaipada? Foi por ali que minha mãe fugiu. Como e por que, aposto? Que já te hão contado. Senhor, sim. Levou vossa irmã consigo. Responder só ao que pergunto. Sei isso. Agora cala-te. O pajem pôs os olhos no chão, de vergonha, que era humildoso e de boa raça. Trova segunda capítulo 2. E o cavaleiro começou o seu narrar. Desde aquele dia maldito, meu pai pôs-se a cismar, e cismava e amesquinhava-se, perguntando a todos os mártires velhos se, porventura, tinham lembrança de haverem no seu tempo encontrado nas brinhas alguns medos ou feitiçairas. Aqui foi um não acabar de histórias de bruxas e almas penadas. Havia muitos anos que meu senhor pai se não confessava, alguns havia, também, que estava viúvo. Sem ter enviuvado. Certo domingo pela manhã, nasceu alegre o dia, como se fora de Páscoa, e meu senhor de Diogo acordou carrancudo e triste, como costumava. Os sinos do mosteiro, lá embaixo no vale, tangiam tão lindamente, que era um céu aberto. Ele pôs-se a ouvi-los e sentiu uma saudade que o fez chorar. Irei ter com o abade, disse ele lá consigo, quero confessar-me. Quem sabe se esta tristura ainda é tentação de Satanás. O abade era um velhinho, santo, que não o havia mais. Foi a ele que se confessou meu pai. Depois de dizer meia culpa, contou-lhe ponto por ponto a história do seu noivado. Oi, filho, bradou o frade, fizeste maridança com uma alma penada. Alma penada, não sei, tornou de Diogo, mas era coisa do diabo. Era alma em pena, digo-te ó eu, filho, replicou o abade. Sei a história dessa mulher das ceras. Está escrita há mais de 100 anos na última folha de um santoral godo do nosso mosteiro. Desmaios que te vêm ao coração pouco me espantam. Mais que ânsias e desmaios costumam roer lá por dentro os pobres excomungados. Então, estou eu excomungado. Dos pés até a cabeça, por dentro e por fora, que não há que dizer mais nada. E meu pai, a primeira vez na sua vida, chorava pelas barbas abaixo. O bom do abade animou-o, como a nina criança, consolou-o, como a um mal-aventurado. Depois pôs-se a contar a história da Dama das Penhas, que é minha mãe. Deus me salve! E deu-lhe por penitência ir guerrear os peros sarracenos por tantos anos quantos vivera em pecado, matando tantos deles quantos dias nesses anos tinham corrido. Na conta não entravam as sextas-feiras, dia da paixão de Cristo, em que seria irreverência trosquear a vil relé de agarenos, coisa neste mundo muito indecente e escusada. Ora, a história da formosa Dama das Ceras, de verbo ad verbum, como estava na folha branca do santoral, rezava assim, segundo lembranças do abade. Trova segunda capítulo 3. No tempo dos reis godos bom tempo era esse. Havia em Biscaia um conde, senhor de um castelo, posto em montanha fragosa, cercado pelas encostas e quebradas de larguíssimo soveral. No soveral
Havia todo o gênero de caça, e Argímiro o Negro, assim se chamava o rico homem, gostava, como todos os nobres barões de Espanha, principalmente de três coisas boas segundo a carnalidade, da guerra, do vinho e das damas, mas ainda mais do que de tudo isso, gostava de montear. Dama, possuía a Formosa, que era a linda condessa, vinho, não havia melhor adega que a sua, caça. Era coisa que na selva não faltava. Seu pai, que fora caçador e fragueiro, quando estava para morrer, chamou-o e disse-lhe: Hás-me de jurar uma coisa que não te custará nada. Argímiro jurou que faria o que seu pai e senhor lhe ordenasse. É que nunca mates fera em cama e com cria, seja urso, javali ou veado. Se assim o faz Argímiro, nunca nas tuas selvas e devesas faltará em que exercites o mais nobre mister de um fidalgo. Além disso, se tu souberas o que um dia me aconteceu. Escuta-me que é um horrendo caso. O velho não pôde acabar, porque a morte lhe cravou neste momento as garras. Murmurou algumas palavras emperradas, revirou os olhos e feneceu. Deus seja com a sua alma. Passaram depois anos, certo dia chegou ao castelo do moço conde um mensageiro del rei Oamba. Chamava-o el rei a Toledo para o acompanhar com sua mesnada contra o rebelde Paulo. Os outros nobres homens das cercanias eram, como ele, chamados. Antes, porém, de partirem, ajuntaram-se todos no castelo de Argímiro para fazerem uma grande montaria, com mais de 100 auãos, sabujos e lebreus, 50 manutiros, e moços de besta sem conto. Era uma vistosa caçada. Saíram no quarto de alva, correram vales e montes, bateram basques e matos. Era, contudo, meio-dia e ainda não havia-me levantado porco, urso, zebra ou veado. Blasfemavam de sanha os cavaleiros. Praguejavam e depenavam as barbas. Argímiro, que, por longa experiência, conhecia os sítios mais profundos da espessura, sentiu lã por dentro uma tentação do diabo. Os meus hóspedes, pensava ele, não partirão sem beberem alguns canjirões de vinho sobre uma ou duas peças de caça. Juro-o por alma de meu pai. Seguido de alguns manutiros, com suas trelas de cães, afastou-se da companhia e deu a andar, até que se lançou por um vale abaixo. O vale era escuro e triste, corria pelo meio uma ribeira fria e mal assombrada. As bordas da ribeira eram penhascosas e faziam muitas quebradas. Argímiro chegou à primeira volta do rio, parou, pôs-se a olhar de roda e achou o que procurava. Abria-se uma caverna na encosta fragosa, que descia até a estreita senda da margem por onde o cavaleiro caminhava. Argímiro entrou na boca da cova e, a um aceno, entraram após ele manutiros. Moços de besta, alãos, sabujos e lebreus, fazendo grande matinada. Era o covil de um onagro, a fera deu um gemido e, deixando as suas crias, estendeu-se no chão e abaixou a cabeça, como quem suplicava. A ela! Gritou Argímiro, mas gritou voltando a cara. A matilha saltou no pobre animal, que soltou outro gemido e caiu todo ensanguentado. Uma voz soou então nos ouvidos do conde, e dizia: órfãos ficaram os cachorrinhos do onagro. Mas pelo onagro tu ficarás desonrado. Quem ousa aqui falar agouros? Gritou o rico homem, olhando iroso para os manutiros.
todos guardavam silêncio, mas todos estavam pálidos. Argimiro pensou um momento, depois, saindo da cova, murmurou: vá com 1000 satanases. Com alegres toques de buzina e latidos da matilha, fez conduzir ao castelo a preia que tinha preado. Tomando o seu girifalte-prima em punho, ordenou aos mártires fossem dizer aos nobres caçadores que dentro de 2 horas voltassem, porque achariam em seu passo comida bem aparelhada. Depois, seguido dos falcoeiros, começou a encaminhar-se para o solar, lançando nebres e falcões e ajuntando caça de volateria, que havia por aqueles montes mui basta. Trova segunda capítulo 4. Dobrava a campa da torre de menagem no castelo do conde Argimiro, dobrava pela linda condessa que seu nobre marido havia matado. Andas cobertas de dó a levam a enterrar ao mosteiro vizinho, os frades vão atrás das andas, cantando as orações dos finados. Após os frades, vai o rico homem vestido de grossa estamenha, cingido com uma corda, e rasgando pelas sarças e pedras os pés que levava descalços. Porque matou ele sua mulher, e porque ia ele descalço? Eis o que, a esse respeito, refere a lenda escrita na folha branca do santoral. Trova segunda capítulo v. 2 anos duraram guerras del rei Oamba, foram guerras mui de contar. E por lá andou o rico homem com seus bucelários, que assim se diziam então acostados e homens de armas. Fez estrondosas façanhas e cavalarias, mas voltou coberto de cicatrizes, deixando por campos de batalha gasta e consumida a sua valente mesnada. Atravessando de Toledo para Biscaia, seguia-o apenas um velho escudeiro. Velho e cheio de câncer. Rugas também ele era, não de anos, mas de penas e de trabalho. Caminhava triste e feroz no aspecto, porque de seu castelo lhe eram vindas novas de entristecer e raivar. Cavalgando noite e dia por montes e por charnecas, por basques e por jardins, imaginava no modo como descobriria se eram falsas ou verdadeiras essas novas de mau pecado. Trova segunda capítulo 6. No solar do conde Argimiro, 1 ano depois da sua partida, ainda tudo dava mostras da mágoa e saudade da condessa. As salas estavam forradas de negro eram os trajos dela, nos pátios interiores dos passos crescera a erva, de modo que se podia ceifar, as reixas e as gelosias das janelas não se haviam tornado a abrir, descantes dos servos e servas, sons de saltérios e harpas tinham deixado de soar. Mas ao cabo do 2º ano tudo aparecia mudado. As colgaduras eram de prata e matiz, brancos e vermelhos os trajos da bela condessa, pelas janelas do paço restrugia o ruído da música e dos saraus, e o solar de Argimiro estava por dentro e por fora alindado. Um antigo vilico do nobre conde fora quem destas mudanças o avisara. Doíam-lhe tantos folgares e contentamentos, doía-lhe a honra de seu senhor, pelo que ele via e pelo que se murmurava. Eis aqui como se passara o caso. Trova segunda capítulo 7. Longe do condado do ilustre barão Argimiro o Negro, para as bandas de Galiza, vivia um nobre gardingo como quem dissesse infanção gentilhomem e mancebo chamado Astrigildo Alvo. Contava 25 anos, os sonhos das suas noites eram de formosas damas, eram de amores e deleites, mas, ao romper da manhã, todos eles se desfaziam, que, ao sair ao campo, não havia senão
pestoras tostadas do sol e das neves e as servas grosseiras do seu solar. Destas estava ele farto, mais de 5 tinha enganado com palavras, mais de 10 comprado com ouro. Mais de outras 10, como nobre e senhor que era, brutamente violado. Com 25 anos, já no livro da justiça divina se lhe haviam escrito mais de 25 maldades. Uma noite sonhou Astrigildo que corria serras e vales com a rapidez do vento, montado em onagro silvestre, e que, depois de correr muito, chegava alta noite a um solar, onde pedia agasalhado. E que formosa dama o recebia, e que em poucos instantes um do outro se enamorava. Acordou sobressaltado e, durante o dia inteiro, não pensou em outra coisa senão na formosa dama que vira naquele sonhar da madrugada. 3 noites se repetia o sonho, 3 dias o mancebo cismava. Encostado à varanda de um eirado, na tarde do 3º dia, olhava triste para as montanhas do norte, que via lá no horizonte, como nuvens pardacentas. O sol começou a descer no poente, e ainda ele estava embebido no seu melancólico cismar. Por acaso, volveu então os olhos para o terreiro que lhe ficava por baixo, um onagro da floresta estava aí deitado, como se fosse manso jumento, era inteiramente semelhante àquele com que havia sonhado. Sonhos de 3 noites a fio não mentem. Astrigildo desceu à pressa ao terreiro, sem bulir pé nem mão. O onagro deixou-se enfrear e selar, e, a Deus e aventura, o mancebo cavalgou nele e deitou pela encosta abaixo. Cumpria-se tudo à risca, o onagro não corria, voava. Mas o céu começou de toldar-se com o anoitecer. A escuridão cresceu e desfechou em vento, trovões, chuva e raios. O mancebo perdia a tramontana, e o onagro dobrava a carreira e bufava violentamente. Parou, enfim, a horas mortas. Sem saber como, Astrigildo achou-se junto das barreiras de um solar acastelado. Tocou a sua buzina, que deu um som prolongado e trêmulo, porque ele tremia de susto e de frio. Apenas cessou de tocar, a ponte levadiça desceu, muitos escudeiros saíram a recebê-lo entre tochas, e as salas dos passos iluminaram-se. Era que também a condessa tinha por 3 noites sonhado. Trova 2ª capítulo 8º. A clepsidra aponta a hora de sexta nocturna, e ainda dura o sarau no solar do conde de Biscaia. Porque a nobre condessa e o gentil Astrigildo assistem às danças e aos jogos dos libartos e servos, que, para eles espairecerem, trabalham lá na sala de armas. Mas, num aposento baixo do solar, um homem está em pé com um punhal na mão, olhar furibundo e o cabelo eriçado, parecendo escutar longínqua toada. Outro homem está diante dele, dizendo-lhe: Senhor, ainda não é tempo para punir o grande pecado. Quando eles se recolherem, aquela luz que vedes acolá há de apagar-se. Subi então, e achareis desimpedido o caminho secreto para a câmara, que é a mesma do vosso noivado. E o que falava saiu, e daí a pouco a luz apagou-se, e o homem dos cabelos hirtos e do olhar esgazeado subiu por uma íngreme e tenebrosa escada. Trova 2ª capítulo 9. Quando pela manhã cedo o conde Argimiro, do seu balcão principal, ordenava que levassem o corpo da condessa a um mosteiro de donas, que ele fundara para aí ter seu moimento, ele e os de sua casa, e
dizia aos homens de armas que arrastassem o cadáver de Astrigildo e o despenhassem de um grande barrocal abaixo, viu um onagro silvestre deitado a um canto do pátio. Um onagro assim manso é coisa que nunca vi, disse ele ao Vilico, que estava ali ao pé. Como veio aqui este onagro? O Vilico ia a responder, quando se ouviu uma voz, dir-se-ia que era o ar que falava. Foi nele que veio Astrigildo, será ele que o levará. Por ti ficaram órfãos os filhinhos do onagro, mas por via do onagro ficaste, ó conde, desonrado. Foste cru com as pobres feras, Deus acaba de vingá-las. Misericórdia! Bradou Argímero, porque naquele momento se lembrou da maldita caçada. Neste comenos os homens do conde saíam com o cadáver sangrento do mancebo, o onagro, apenas viu, saltou como um leão no meio da turba, que fez fugir, e, travando do morto com os dentes, arrastou-o para fora do castelo, e, como se tivesse em si uma legião de demônios, foi precipitar-se com ele do barrocal abaixo. Era por isso que o conde ia cingido de corda e descalço, após os frades e a tumba. Queria fazer penitência no mosteiro por haver quebrado o juramento que tinha feito a seu pai. As almas da condessa e do gardingo caíram de chofre no inferno, por terem deixado a vida em adultério, que é pecado mortal. Desde esse tempo as duas miseráveis almas têm aparecido a muita gente nos desvios da Biscaia, ela, vestida de branco e vermelho, assentada nas penhas, cantando lindas toadas, ele retouçando aí perto, na figueira de um onagro. Tal foi a história que o velho abade contou a meu pai, e que ele me relatou a mim, antes de ir cumprir sua penitência nessa guerra de mouros que lhe foi tão fatal. Assim concluiu Inigo Guerra. Brearte, o pajem Brearte, sentia os cabelos arrepiarem-se-lhe. Por largo tempo ficou imóvel defronte de seu senhor, ambos eles em silêncio. O moço rico homem não podia engolir bocado. Tirou por fim da escarcela a carta de Diogo para a tornar a ler. As misérias e lástimas que o rico homem aí recontava eram tais, que de Inigo sentiu o pranto gotejar-lhe abundante pelas faces abaixo. Então ergueu-se da mesa para se ir deitar. Nem o barão nem o pajem pregaram olho toda a noite, este de medroso, aquele de desconsolado. E nos ouvidos de Inigo Guerra soavam contínuas palavras de Brearte, porque não haides a serra procurar vossa mãe. Só por encantamento seria, de feito, possível tirar das unhas dos mouros. Nobre senhor da Biscaia. Rompeu, finalmente, a alvorada. Trova terceira capítulo I. Mensageiros após mensageiros, cartas sobre cartas são vindas de Toledo a Inigo Guerra. É o rei de Leão resgatava todos os dias cavaleiros seus por cavaleiros mouros, mas não tinha vale ou caído cativo, que pudesse dar em troca por tão nobre senhor como o senhor de Biscaia. E muitos dos redimidos eram das bandas das Serras, e estes, trazendo as mensagens, contavam ainda mais lástimas do velho de Diogo Lopes, do que, se é possível, essas de que rezavam as cartas. À porta do Aguião, em Toledo diziam eles tem a Mourisma um grande campo, todo muito bem apalancado. Aqui fazem grandes festas, guinolas e touros nos dias dos seus peros santos, segundo lá os pregam e determinam quétibs e umas gaiolas de bestas feras muitas há aí,
coisa mui de ver e pasmar, os tigres e leões não as rompem. Rompe pelas mãos de homens, fora peque-se tão somente imaginá-lo. Numa destas prisões, quase nu, com adovas de pés e mãos, está o ilustre rico homem, que já foi capitão de grandes e lustrosas mesnadas. Cortisas costumam ser mouros com seus cativos fidalgos. Fazem esta perraria a de Diogo Lopes. Porque já são passados 3 anos, e não há haver seu resgate. E os peregrinos que vinham do cativeiro e relatavam 3 coisas, bem ceados e agasalhados no castelo. Iam-se no outro dia com Deus, levando provida a escarcela, e em boa e santa paz. Quem não ficava em paz era Demigo, porque não vais tu à serra, dizia-lhe uma voz ao ouvido. Porque não haides procurar vossa mãe? Repetia-lhe o pajem Brearte. Que lhe havia de fazer? Uma noite inteira levou em claro a pensar nisso. Pela manhã, a Deus e a sorte. Ei-lo que, enfim, se resolve a tentar a aventura, bem que de seu mau grado. Benzeu-se 20 vezes, para não ter lá de persignar-se. Rezou o Peitar, a ave e o credo, por que não? Sabia-se em breve essas orações seriam coisa de recordar-se. Seguido de um mastim seu predilecto, a pé e com uma ascuma na mão, foi-se através das brenhas. Por uma vereda que dizia para os píncaros tristes e ermos, onde era tradição que a linda dama tinha aparecido a seu pai. Trova terceira capítulo 2. Trinam os rouxinóis nos balseiros, murmuram ao longe as águas dos regatos, ramalha a folhagem. Brandamente com a viração da manhã, vai uma linda madrugada. E Inigo Guerra galga, manso e manso, os queres empinados, trepa de barrocal em barrocal e, apesar de seu muito esforço, sente bater-lhe o coração com ânsia desacostumada. Onde as matas faziam alguma clareira ou as penhas alguma chapada, de Inigo parava um pouco, tomando fôlego e pondo-se a escutar. Muito havia que andava embrenhado, o sol ia alto, e o dia calmoso, ao canto do rouxinol seguira-o rechinar da cigarra. E encontrou uma fonte que rebentava de rochedo negro e, saltando de aresta em aresta, vinha cair em almácega tosca, onde o sol parecia dançar no bulir das ondazinhas que fazia o despenho da cascata. De Inigo assentou-se à sombra da rocha e, tirando a sua monteira, matou a sede que trazia, e pôs-se a lavar o rosto e a cabeça do suor e pó, que não lhe faltava. O mastim, depois de beber, deitou-se ao pé dele e, com a língua pendente, arquejava de cansado. De repente, o cão pôs-se em pé e arremeteu, com um grande ladro. De Inigo volveu os olhos, um jumento silvestre passeia na orla da clareira junto de um frondoso carvalho. Tarik! Gritou o mancebo. Tarik! Mas Tarik ia avante e não escutava. Ai, deixa-o correr, meu filho. Não é para o teu mastim levar a melhor desse onagro. Isto dizia uma voz que, lá em cima no alto da penha, começou de soar. Olhou, linda mulher estava aí assentada e, com gesto amoroso e sorriso de anjo, para ele se inclinava. Minha mãe! Minha mãe! Bradou Migo Guerra, alevantando-se, e lá consigo dizia. Vá de retro. Santo Hermenegildo me valha. E como molhará a cabeça, sentiu que os cabelos se lhe iam alçando de arrepiados. Filho, na boca palavras doces, no coração palavras danadas. Mas que importa, se és meu filho? Dais. O que queres de mim,
que será tudo feito a teu talento e vontade. O moço cavaleiro nem acertava a falar com medo. Já a este tempo Tarik gemia uivando debaixo dos pés do onagro. Cativo está de Mouros há anos meu pai de Diogo Lopes disse por fim titubeando. Quisera-me ensinasseis, senhora, o modo como hei de salvá-lo. Seu mal, tão bem como tu, eu sei. Se pudesse, ter-lhe-ia acorrido, sem que viesses requerê-lo, mas o velho tirano do céu quer que ele pene tantos anos quantos viveu com a que sandeus chamam dama pé de cabra. Não blasfemeis contra Deus, minha mãe, que é enorme culpa, interrompeu o mancebo, cada vez mais horrorizado. Culpa? Não há para mim inocência nem culpa, replicou a dama, rindo às gargalhadas. Era um rir de dormente, triste e medonho. Se o diabo ri, como aquele deve ser o rir do diabo. O cavaleiro não pôde dizer mais palavra. Inigo, prosseguiu ela, falta um ano para cumprir-se o cativeiro do nobre senhor de Biscaia. Um ano passa depressa, mais depressa eu te o farei passar. Vês tu? Aquele valente onagro. Quando uma noite, acordando, o achares ao pé de ti, manso como cordeiro. Cavalga nele sem susto, que te levará a Toledo, onde livrarás teu pai. E bradando acrescentou. Estás por isto, pardalo. O onagro fitou as orelhas e, em sinal de aprovação, começou a azurrar, começou por onde, às vezes, academias acabam. Depois, a dama pôs-se a cantar uma cantiga de bruxas, acompanhando-se de um saltério, de que tirava muito estranhas toadas. Pelo cabo da vassoura, pela corda da polé, pela víbora que vê, pela sura, e pela toura, pela vara do condão, pelo pano da peneira, pela velha feiticeira, do finado pela mão, pelo bode, rei da festa, pelo sapo inteiriçado, pelo infante dessangrado, que a bruxa chupou a cesta, pelo crânio alvo e lustroso, em que sangue se libou, e do irmão que irmão matou, pelo arranco doloroso, pelo nome de mistério, que em palavras se não diz. Vinde lamprecitos vis. Vinde ouvir o meu saltério. E dançai-me, aqui na terra, uma dança doudejante, que entontiça de um instante o meu filho Inigo Guerra, que ele durma um ano inteiro, como em sono de uma hora, junto à fonte que ali chora, sobre a relva deste outeiro. Enquanto a dama cantava estas cantigas, o mancebo sentia um quebrantamento nos membros que crescia cada vez mais e que o obrigou a assentar-se. E logo, ouviu-se um ruído abafado, como de trovões e de ventanias engolfando-se em covoadas. Depois o céu começou de toldar-se, e cada vez era mais cris, até que, enfim, apenas uma luz de crepúsculo o alumiava. E a mansa almácega refervia, e os penedos rachavam, e as árvores torciam-se, e os ares sibilavam. E das bolhas da água da fonte, e das fendas dos rochedos, e de entre as ramas dos róbos, e da vastidão do ar via-se descer, subir, romper, saltar, o que? Coisa muito espantável. Eram 1000 braços sem corpos, negros como carvão, tendo nos cultos uma asa, e na mão cada um uma espécie de facho. Como a palha que o tufão a levanta na eira, aquela multidão de candeias cruzava-se,
revolvia-se, unia-se, separava-se, remoinhava, mas sempre com certa cadência, como que dançando a compasso. A de Inigo andava a cabeça à roda, as luzes pareciam-lhe azuis, verdes e vermelhas, mas corria-lhe pelos membros uma languidez tão suave, que não teve ânimo para fazer o sinal da cruz e afugentar aquele bando de satanases. E sentia-se esvaecer e, pouco a pouco, adormecia e, dali a pouco, roncava. Entretanto, no castelo tinham dado pela sua falta. Esperaram-no até a noite, esperaram-no uma semana, um mês, um ano, e não o viam voltar. O pobre Breart correu por muito tempo a serra, mas o sítio onde o cavaleiro jazia, isso é que não havia lá chegar. Trova terceira capítulo 3. Inigo acordou alta noite, tinha dormido algumas horas, ao menos, ele assim o cria. Olhou para o céu. Viu estrelas, apalpou ao redor, achou terra, escutou, ouviu ramalhar as árvores. Pouco a pouco é que se foi recordando do que passara com sua mal-aventurada mãe, porque, a princípio, não se lembrava de nada. Pareceu-lhe então ouvir respirar ali perto, afirmou a vista, era o onagro Pardalo. Já agora meio enfeitiçado estou eu, pensou ele, corramos o resto da aventura, a ver se posso salvar meu pai. E pondo-se em pé, encaminhou-se para o valente animal, que já estava enfreado e selado, cujos eram os arreios, isso sabia o diabo. Hesitou, todavia, um momento, tinha seus escrúpulos, a boas horas vinham eles de cavalgar naquele corredor infernal. Então ouviu nos ares uma voz vibrada, que cantava muito entoado. Era a voz da terrível dama Pede. Cabra, cavalga, meu cavaleiro, no alentado corredor. Vai salvar o bom senhor. Vai quebrar seu cativeiro. Pardalo, não comerás nem cevada nem aveia. Não terás jantar nem ceia. Rijo e leve voltarás. Nem açoite, nem espora requer ele, ó cavaleiro. Corre, corre bem ligeiro. Noite e dia, a toda a hora. Freio ou sela não lhe taias. Não lhe folas, não o fers. Na carreira não te aterres. Para trás nunca te vaias. Eu piei. Firme. Avante, avante. Breve, breve, a bom correr. Um minuto não perder. Bem que o galo ainda não cante. Vá! Gritou Inigo Guerra, com uma espécie de frenesi que nele produzirá aquele cantar estranho. E de um pulo cavalgou no quê do onagro. Mas apenas se firmou na sela, PST. Ei-lo que parte. Trova terceira capítulo 4. Posto que em paz com os cristãos, os mouros de Toledo têm pelas torres, cúbelos e adarves seus atalaias e vigias, e nos montes que dizem para a fronteira de Leão seus fachos e almenaras. Mas se o rei leonês soubesse como descuidosa jaz Toledo, como, ao anoitecer, se deixam dormir vigias, se deixam de acender fachos, quebraria seus juramentos, e faria contra aquelas partes um repentino fossado. Salvo ter de ir depois ao seu confessor dizer confite ordei-o, e peceavi, porque eu quebrar o juramento. Ainda que seja a cães descridos, dizem ser feio pecado. Era a hora do lusco-fusco, ao sol posto os de Toledo, mirando para a banda do norte, viram, lá muito
Ao longe, vir correndo uma nuvem negra, ondeando e fazendo voltas no céu, como a estrada as fazia. Na terra por entre os montes, dir-se-ia que vinha embriagada. Era primeiro um pontinho, depois crescera e crescera, quando anoiteceu, estava já perto e cobria um grande espaço. O almohadem, subindo a torre da mesquita, chamava os crentes de Mafamed para a oração da tarde. Mas com a sua voz esganiçada misturou-se o estrondear dos trovões, era como um tiple e um baixo. E passou um tufão de vento, que, embrenhando-se e remoinhando nas barbas longas e brancas do almohadem, lhe fustigou com elas a cara. Começou então a cair uma corda de chuva, que nem moços nem velhos se lembravam de ter visto coisa semelhante em nenhuma parte. Aqui veríeis os esculcas a aninharem-se nas guaritas das torres, os roldas e sobre-roldas a fugirem pelos adarves, os facheiros assumirem-se debaixo das almenaras, os agibes a acolherem-se às mesquitas molhados até os ossos, as velhas, que tinham saído ao vozear do almohadem, levadas pelas torrentes das ruas tortuosas e estreitas, bradando por Mafoma e por Ala. E a água caindo cada vez mais. Dois únicos movimentos fazem então os moradores de Toledo, uns fogem, outros agacham-se. E a água caindo cada vez mais. O pavor quebra todos os ânimos, os quecais as esconjuram a procela, os faquires penatontes gritam que se acaba o mundo, e que lhes deixe os seus haveres aquele que quiser salvar-se. E a água caindo cada vez mais. A salvação de Toledo foi não se terem fechado suas portas, se assim não sucedesse, dentro do recinto dos muros morria toda a mourisma afogada. Na prisão estava de Diogo encostado às grades de ferro. O pobre velho entretinha-se a ouvir aquele medonho chover, porque a noite era comprida, e ele não tinha que fazer mais nada. Mas, como o terreiro ante a sua gaiola de feras era rodeado de muros, a chuva não podia escoar-se toda, e vinha crescendo de modo que Jaelo sentia os pés molhados. E também começou a ter medo de morrer, apesar da sua miséria. Bem sabia de Diogo que a morte é maior delas todas, que não era o senhor de Biscaia ateu, filósofo, nem parvo. Mas lá divisa um vulto alvacento que salvou por cima do palanque, e sente ao mesmo tempo no meio do terreiro plexe. E ouviu uma voz que dizia: Nobre senhor de Diogo, onde é que vós vos achais? Que vejo e ouço! Exclamou o velho. Um trajo que não alveja não é trajo de ismaelita, uma voz que não fala algaravia não é de infiel, um salto de tal altura não é de cavaleiro do mundo. Por vossa fé dizei-me, sois anjo ou sois Santiago? Meu pai, acudiu o cavaleiro, já não conheceis a fala de Inigo. Sou eu, que venho salvar-vos. E Demigo descavalgou e, travando das grossas reixas, tentava aluí-las, a água dava-lhe já pelos artelhos, e ele não fazia nada. Cheio de aflição, o mancebo quis invocar o nome de Jesus, mas lembrou-se de como ali viera, e o bento nome expirou-lhe nos lábios. Todavia, Pardalo pareceu adivinhar o seu íntimo pensamento, porque soltou um gemido agudo e pronto, como se lhe houvessem tocado com um ferro em brasa. Empurrando com a cabeça de Inigo, voltou a anca para a grade. Pau! Foi o som que se ouviu. Com um só colse a reixa estava no chão, e as ombreiras de pedra
tinham voado em 1000 rachas. Quer mo creiam, quer não, dei-lo a história, eu com isto não perco nem ganho. De Diogo, esse ficou ó crendo, porque uma lasca de pedra bateu-lhe nos 2 últimos dentes que tinha. E meteu-lhe-os pela goela abaixo. Por isso, ele, com a dor, não podia dizer palavra. Seu filho fê-lo cavalgar ante si, e, cavalgando após ele, bradou: meu pai, estás salvo. E Pardalo de um pulo galgou de novo o palanque. Pois tinha bons 15 palmos. Pela manhã não havia sinal de chuva, o ar estava limpo e sereno, e quando os mouros foram ver o que sucederá de Diogo Lopes, não lhe acharam sequer o rasto. Trova terceira capítulo V. De Inigo e seu pai, o velho senhor de Biscala, passam as portas de Toledo com a rapidez da flecha. Num abrir e fechar de olhos ficam-lhes para trás muros, torres, barbacãs e atalaias. A batega vai diminuindo, rasgam-se as nuvens, e vêem-se já reluzir algumas estrelas, que parecem outros tantos olhos com que o céu espreita através do negrume o que se passa cá embaixo. A estrada, pelas descidas e subidas dos recostos, converteu-se em leito de torrente, nos planos converteu-se em lago. Mas, quer pelos lagos, quer pelas torrentes, o valente onagro rompe avante, bufando como um danado. Não subiram bem um monte, já descem pelo outro recosto abaixo, ainda bem não chegaram a uma clareira, já sentem em profunda floresta gotejarem-lhes em cima os ramos agitados das árvores. Pouco mais é de meia-noite, e os topos nevados do Vindio recortam o chão estrelado do céu já limpo, semelhantes aos dentes de uma serra gigante capaz de dividir Cércio o hemisfério austral do hemisfério boreal. E Pardalo investe, sempre em galope desfeito, com as montanhas disformes, e desce aos vales temerosos, e, cada vez mais ligeiro, como o seu nome o indica, parece menos quadrúpede que pássaro. Mas que ruído é esse que sobreleva o do vento? Que é isso que, lá ao longe, ora alveja, ora reluz nas trevas, como uma alcateia de lobos envoltos em sudários brancos, com os olhos só descobertos, e despregando em fio pelo fundo do vale abaixo. É um rio caudal e furioso, com o seu manto de escuma, e com as escamas angulosas de seu dorso eriçado, onde batem e chispam os raios das estrelas em 1000 reflexos quebrados. Negreja sobre o rio uma ponte, ao meio desta um vulto esguio. Será um marco, uma estátua? Pensaram os cavaleiros. Pinheiro não pode ser, não consta que em pontes nasçam. Pardalo ria-se de rios, pontes, fazia tanto cabedal delas como de um retraço de palha. Todavia, bem que pudesse de um pulo saltar 20 ribeiras como aquela, foi-se direito à ponte, porque não era animal que fizesse Áfricas escusadas. Semelhante a relâmpago, se arrojou o onagro aquele passo estreito. Mas, tá! Ei-lo que de repente para, e tremia como varas verdes, e arquejava com violência. Os 2 cavaleiros olharam. O vulto esguio era um cruzeiro de pedra alevantado a meia ponte, por isso Pardalo emperrava. Então, dentre uns altos choupos, que da margem da Lém se meneavam, um pouco mais abaixo daquele sítio, ouviu-se uma voz fadigosa e trêmula que cantava: para trás, a galgar. Já! De redor, vem passar. Cá!
que não há nada aqui que te impeça. Bus. Nem palavra, vós dois. Fugi dessa cruz. Santo nome de Cristo! Exclamou de Diogo, benzendo-se ao escutar aquela voz que bem conhecia, mas que, depois de tantos anos, não esperava ali ouvir, porque seu filho não lhe dissera que meio achara para o salvar. Apenas o grito do velho soou, assim ele como de Inigo foram bater contra o poial do cruzeiro, onde ficaram de bruços, envoltos em lodo. O onagro, ao sacudi-los de si, soltaram um rugido de besta fera. Sentiram então um cheiro intolerável de enxofre e de carvão de pedra inglês, que logo se percebia ser coisa de Satanás. E ouviram como um trovão subterrâneo, e a ponte balouçava, como se as entranhas da terra se despedaçassem. Apesar do seu grande terror, e de chamar pela Virgem Santíssima, de Inigo abriu um cantinho do olho para ver o que se passava. Nós os homens costumamos dizer que as mulheres são curiosas. Nós é que o somos. Mentimos como uns desalmados. Que veria o cavaleiro. Um fojo aberto, bem próximo deles sobre a ponte, e que depois rompia pela água. E depois pelo leito do rio, e depois pela terra dentro, e depois pelo tecto do inferno, que outra coisa não podia ser um fogo muito vermelho que reverberava daquela profundidade. Tanto era assim, que ainda lá viu passar de relance um demônio com um desconforme espeto nas mãos em que levava um judeu empalado. E Pardaludicia remoinhando por esse boqueirão, como uma pena caindo em dia sereno do alto de uma torre abaixo. Aquela vista fez perder os sentidos a de Inigo, que, indo também a chamar por Jesus, achou que não podia proferir este nome sagrado. De terror, tanto o velho como o moço ficaram ali em desmaio. Quando tornaram a si, com o romper do sol claro, conheceram o sítio em que se achavam. Era a ponte próxima à aldeia de Nustúrio, no alto da qual campeava o castelo construído por Defran, o Sachônio. Avoengo de Diogo Lopes e primeiro senhor de Biscaia. Nenhum vestígio restava do que ali se passara, os dois, moídos e cheios de lodo e pisaduras, foram-se arrastando como puderam até encontrar alguns vilãos, a quem se deram a conhecer, e que os levaram à casa. Festas que em Nustúrio se fizeram por sua vinda, coisa é que vos não direi, porque não tarda a hora de cear, rezar e deitar. Trova terceira capítulo 6. De Diogo pouco tempo viveu, todos os dias ouvia missa, todas as semanas se confessava. De Inigo, porém, nunca mais entrou na igreja, nunca mais rezou, e não fazia senão ir à serra caçar. Quando tinha de partir para as guerras de Leão, viam-no subir a montanha armado de todas as peças e voltar de lá montado num agigantado onagro. E o seu nome retumbou em toda a Espanha, porque não houve batalha em que entrasse que se perdesse, e nunca em nenhum recontro foi ferido nem derribado. Diziam à boca pequena em Nustúrio que o ilustre barão tinha pacto com Beelzebu. Olhem que era grande milagre. Meio précito era ele por sua mãe, não tinha que vender senão a outra metade da alma. Por 80% de lucro no recibo de um egresso, a dá aí inteiro ao demo qualquer unzeneiro, e crê ter feito uma limpa veniaga. Fosse como fosse, Inigo Guerra morreu velho,
O que a história não conta é o que então se passou no castelo. Como não quero improvisar mentiras, por isso não direi mais nada. Mas a misericórdia de Deus é grande. A cautela rezem por ele um peitar e uma ave. Se não lhe aproveitar, seja por mim. Amém.